Fala aí, caras! Como que vocês estão? Tudo beleza? Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta. Será que existe idade para a gente começar nos estudos da música, no estudo do violão, no estudo da guitarra? Por que eu estou perguntando isso? Existe um consenso entre as pessoas que se a gente não começar lá desde criança, desde adolescente, a gente não consegue mais aprender música. Eu ouço isso muito até dos pais dos meus alunos, né? Eles falam, eu quero que ele comece a estudar desde cedo para poder ele aprender, porque depois de velho fica mais difícil. E aí eu quero trazer essa reflexão. No final das contas, eu trago uma resposta para essa reflexão. É uma resposta muito mais simples do que a maioria das pessoas, é uma resposta libertadora. Eu acho que vai ajudar bastante se você tiver nesse caso, né, tá aí nos 40 anos de idade, 50 anos, e tem aquele sonho já antigo de tocar um instrumento, mas fica pensando que talvez o tempo já passou. E é bem possível que o que eu vou desenvolver aqui nos próximos minutos vai te dar um norte, vai te dar uma orientação. Então vamos seguir para o vídeo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o João, sou professor de música há um bom tempo, vivo como professor de música, sempre vivi como professor de música, é assim que eu ando aqui pela terra. Aqui no meu canal a gente fala de música, fala de guitarra, fala de violão, falamos de outras coisas mais, e hoje nós vamos falar de estudar música, começar o estudo da música já a partir dos 40, dos 50 anos. E eu já começo respondendo à pergunta se realmente é possível estudar música, começar a estudar música, um instrumento, depois dos 40. A resposta é sim, é perfeitamente possível, porque como eu já venho levantando essa bandeira aqui em outros vídeos, a dedicação, a disciplina, ela é uma força muito poderosa, é uma ferramenta que nos permite conquistar muitas coisas. Uma delas é aprender a tocar um instrumento. O talento ele é importante, ele ajuda, né? Mas o talento é aquele que te faz bater lá nos 10%, né? Na galera de altíssima performance. A nitroglicerina na gasolina. Mas a gente consegue atingir bons níveis de desempenho com disciplina, a gente consegue sair da média com disciplina e dedicação. E por mais que é interessante a gente começar quando criança, né? Eu vejo isso na preocupação dos pais, que já procuram estimular seus filhos desde cedo no mundo da música. É óbvio que isso faz alguma diferença, eu acho que justamente pela questão do tempo, né? Uma pessoa que vai começar com 40, ela tem zero anos, zero tempo com a música. Uma pessoa que chega aos 40 tocando já desde novo, já tem aí seus 30, 35 anos com a música, isso faz uma diferença sim. Mas existem vantagens para quem começa já com uma certa idade na vida adulta. Então, alguns pontos positivos que uma pessoa começando a estudar música já com alguma idade, né, 30, 40, 50 anos, 60 anos, por que não? Essas pessoas, elas já conseguem, elas já têm uma disciplina, elas já conseguem organizar o seu horário para poder reservar aquele tempinho para pegar o instrumento e estudar. São pessoas que conseguem ter um foco maior na prática do instrumento, no estudo musical. São pessoas que vão lidar melhor com as frustrações, porque eu também falo isso, né? Aqui eu não conto mentira, eu não falo que você vai virar o Jimi Hendrix em 30 dias. Não vai. Quem conta isso está mentindo, né? Para tocar bem o instrumento demanda muita dedicação e demanda tempo. Dá para tocar bem antes disso, mas você não vai virar Guitar Hero em 30 dias. Isso aí esquece. Quem conta isso é loroteiro. Mas voltando à pessoa com 40 a mais, né, iniciando o estudo do instrumento, é o foco, a disciplina, a organização,
a forma de lidar com as frustrações, coisas que a gente não vê tanto com criança, né? Criança tem que ser sempre ali direcionado por um adulto, seja o pai, seja a mãe, nas aulas de música o professor ali pegando no pé da criança. Às vezes a criança ela não consegue ter essa visão de médio e longo prazo para poder visualizar o resultado, né? Visualizar os objetivos que ela pode atingir ali com esforço, com estudo, e isso tudo o adulto ele resolve com bem mais facilidade. Parece que compensa as coisas, né? Aquilo que é o tempo que o jovem possui, a pessoa mais velha, ela ganha, compensa isso com outras habilidades que a gente só consegue na vida adulta. Bom, pelo menos tem alguns adultos que conseguem isso. E é claro que existe o outro lado da moeda. Eu não estou falando que é um mar de rosas, um céu de brigadeiro. A vida adulta, ela tem suas barreiras, seus obstáculos a serem vencidos. Todo mundo aqui que chega aos seus 40 anos tem boleto para pagar, tem casa para cuidar, família para dar atenção, tem suas responsabilidades profissionais, tem menos tempo, tem menos energia. Poxa, vamos pensar numa situação bem chata, bem complicada. Você pega ônibus de manhã, vai para o trabalho, trabalha, às vezes é um trabalho pesado, é um trabalho que você tem que estar andando, levantando coisa com certo peso. Aí para voltar para casa, volta de ônibus, já chega em casa cansado e a energia já foi, né? Então, eu sei que existem essas dificuldades, eu já tive alunos assim, mas de qualquer forma, a gente consegue administrar, como eu já disse, o adulto ele consegue administrar, mas não é fácil, eu tenho consciência disso. E aí sim, fica faltando uma questão muito específica para quem quer tocar o instrumento, que é justamente o desenvolvimento da coordenação motora fina. Querendo ou não, essa é uma vantagem de começar desde novo, principalmente ali nos primeiros anos de vida, até o início da adolescência, porque é quando nós estamos desenvolvendo todo o nosso aparato do sistema nervoso. E começar desde cedo significa falar para o sistema nervoso, para o nosso corpo, olha, você tem que aprender a fazer isso. Desde novo, o corpo ele vai se adaptar melhor. A pessoa com mais idade, ela vai ter mais dificuldade para desenvolver a coordenação motora fina, isso é fato. Também é um obstáculo a ser vencido, mas não faz do objetivo de tocar um instrumento algo impossível. Só significa que o ritmo da evolução das coisas vai ser um ritmo diferente, um ritmo mais lento, mas está tudo bem. O mais importante é você começar o seu projeto de tocar um instrumento e conseguir tocar um instrumento. Mesmo que isso leve um tempo a mais do que uma pessoa mais jovem. Para ser sincero, eu acho que é até um erro a gente fazer essa comparação. Cada um tem o seu tempo, cada um tem seu ritmo, e isso deve ser respeitado. E eu até conheço pessoas que começaram a tocar um instrumento, começaram na prática musical já com uma certa idade e que conseguiram se desenvolver. Hoje são bons instrumentistas, tocam bem, né? São músicos que conseguem até entrar para o mercado de trabalho, tocar e dar aula. Então existem casos de sucesso, se é que a gente pode dizer assim. E aí quando a gente fala, por exemplo, da guitarra e do violão, o nível de longevidade dos músicos, ele é uma coisa fantástica. O cara consegue tocar um violão, consegue tocar uma guitarra com 60, 70, 80 anos e tocar bem. Os exemplos que eu conheço são exemplos mais novos, mas não vai ser um bom exemplo. Mas para poder justificar essa questão da longevidade, é só olhar os guitarristas, os caras lá da década de 70, década de 60, que hoje estão aí com 70 anos, 80 anos, e ainda estão tocando bem. Podem não ser os virtuosos que eram lá na vida, quando eram mais jovens, mas esses caras não deixam nada a desejar com os seus 70, 80 anos.
O único caso que eu acho meio complicado é o cantor, né? O cantor ele sofre muito com a passagem do tempo. Por exemplo, a voz vai ficando mais grave, então às vezes tem que mexer com a tonalidade das músicas que ele era acostumado a cantar quando era mais jovem, questão do fôlego. Se o cara não pratica uma atividade física, isso daí também entra em declínio acentuado. Mas em geral dá para praticar música sim com idades mais avançadas. E aí eu quero trazer um exemplo de um aluno meu, eu não vou citar o nome, né, porque a ideia não é expor ninguém, mas é uma história verdadeira. E foi um dos primeiros alunos que eu tive lá quando eu tinha 20, 22, 23 anos, naquela época que eu queria só tocar violão e tomar cachaça. E aí eu conheci um aluno, né, ele já tinha 38 anos, estava aí por volta dos 40. E ele tem uma história interessante porque quando ele tinha por volta dos 15 anos, ele queria tocar violão, ele sempre quis tocar violão. Mas o pai dele era aqueles caras mais rústicos, né? O pai dele trabalhava numa empresa, uma empresa grande até aqui do país. Era meio, vamos falar o bom português, né? Era um cara que trabalhava no chão de fábrica. E o pai, eu não vou dizer que está certo ou errado, o pai não viu valor nessa ideia do filho dele, né, do meu aluno, e não incentivou, não apoiou, mesmo porque música sempre foi um negócio caro, naquela época era mais caro ainda, e esse meu aluno, ele ficou ali cultivando o pouco que conseguia, com uma pessoa ou outra, conversa com um cara ali na rua que toca uma coisinha diferente, aquelas publicações, as famosas revistinhas, né, que vendiam nas bancas de revista. A gente está falando de um cara que passou a sua adolescência na década de 80. Então as informações eram muito escassas e o pouco que tinha era caro e ruim, né? Difícil isso. E aí, quando a gente se conheceu, ele perguntou se eu daria aula para ele, topei. Não, me paga aí o dinheiro. Na época era R$ 30. Rapaz, R$ 30 para mim, eu era milionário naquela época. R$ 30 hoje não dá para comprar uma barra de chocolate. E ele teve aula comigo durante 7 anos. 7 anos. O legal é que esse aluno, ele conseguiu atingir o nível de um cara que estava tocando, por exemplo, um aluno de um bacharelado de violão, de um curso superior de violão. Ele chegou a tocar repertório de um bacharelado de violão. E para ele conseguir isso, ele passou por todo esse processo que eu falei aqui anteriormente no vídeo. As facilidades e os obstáculos, os pontos positivos e negativos. Ele tinha problema, dificuldade em organizar o tempo dele, chegava em casa cansado, aí tinha que dar atenção à família, ele tinha um cachorro lá, ele adorava o cachorro, tinha que cuidar do cachorro. Tinha vezes que ele chegava na aula, ele nem levava o violão, cara de pau. Ele levava uns biscoitos lá e pedia para fazer um café porque ele queria bater papo. Então, era o estresse mental, o cara não conseguiu tempo para estudar. E aí, com o passar do tempo, a gente foi organizando isso, né? Eu fui explicando para ele, pô, cara, você dá atenção para todo mundo e 9 horas da noite todo mundo foi dormir, você deu comida para o cachorro, você sobe o terraço com o violão e estuda. Né? O problema é seu, ninguém mandou querer tocar instrumento, é o único jeito de você conseguir tocar. Toca de 9 às 10 que vai funcionar. Vai funcionar. Eu fiz até um vídeo aqui falando sobre a dose mínima efetiva, né? Foi o que eu fiz com ele. Eu tenho experiência com essas coisas. Cara, estuda 1 hora pelo menos direitinho, todo dia, que você vai ter resultado. E dito e feito, né? A gente conseguiu colocar isso, ele conseguiu se organizar e levar a sério o seu estudo de violão, era um aluno de violão, e ele conseguiu tocar repertório de um cara do bacharelado. Então, para mim, é um caso de êxito, né, de sucesso fica parecendo papo de coach, mas o cara conseguiu atingir o objetivo dele e é a prova real que a gente consegue sim aprender música, tocar um instrumento, tocar o violão, a guitarra, seja qual for o outro instrumento, né? Vai que tem outros instrumentistas aqui me ouvindo.
A gente consegue fazer isso sim, mesmo em 40 a mais, a gente consegue botar esse sonho aí para funcionar, essa coisa que há tanto tempo que a gente tem vontade de pegar o instrumento e tocar e acha que não vai conseguir, e as dificuldades da vida, elas parecem que entram como aquelas vozes de reforço negativo. Você não vai conseguir mesmo não, porque você não tem tempo, você não tem energia, você tem que cuidar da família, tem que pagar os boletos, tem que cuidar do cachorro. E a verdade é que você tem que fazer isso tudo, mas você consegue também reservar um tempinho ali do seu dia para tocar o seu instrumento, ter o seu contato com a música. Então eu quero encerrar a nossa conversa, concluir dizendo que sim, é possível. Um 40 a mais consegue iniciar seus estudos musicais perfeitamente. Você talvez não vai se tornar um virtuose, mas a verdade é que o objetivo não precisa ser esse. O mais importante é você ter um contato com a música, é você tirar proveito desse contato, dessa companhia que a música vai te oferecer. Você vai conseguir com a música um espaço para sair da rotina, um momento de prazer, de relaxamento. Você vai conseguir realizar um objetivo pessoal que pode estar aí já há muitos anos e que, para dizer a verdade, ele precisa ser posto em prática. Você precisa colocar isso aí para funcionar, cara. Você precisa pegar um instrumento e tocar, se dedicar. Mais uma vez, não vai ser fácil, mas também não é impossível. É uma caminhada, pensa como uma maratona. Maratona a gente não corre como um velocista, os 100 metros rasos. Maratona a gente corre mais devagar para poder conseguir chegar lá na linha de chegada. Né? Chegar na linha de chegada é engraçado. Mas pensa assim, pensa que esse é um projeto de médio e longo prazo e não tem problema algum com isso. Você já tem paciência, organização, sabedoria, que é o que a gente consegue depois de algumas décadas de vida, para colocar o seu projeto de iniciar no mundo da música. E se você precisar de alguma ideia, alguma orientação, alguma ajuda, um norte, um caminho para seguir, deixa aí nos comentários ou me procura lá no direct. Você vai me encontrar pelo mesmo nome, João Machado Música. Pode mandar um direct que a gente troca uma ideia bacana por lá também. E de quebra você conhece o meu trabalho como professor de música lá, que eu posto, né, o meu trabalho com os meus alunos. Eu faço isso mais lá pelo Instagram. No mais, eu espero realmente que tenha dado um norte, um caminho aí para você seguir. Né? Se não for seu caso, compartilhe aí com um amigo, talvez um cara, talvez um aluno seu, talvez você aí do outro lado é um professor e já ouviu isso várias vezes, compartilhe aí com seu aluno, talvez ele vai ficar mais animado para continuar com as aulas de música e realizar esse sonho aí de tocar um instrumento. Meus queridos, fiquem bem, se cuidem, um grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.